MCCI e 11, o Fundo de Recebíveis Imobiliários da GIV Capital Mauá. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 29 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal, esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem 108 mil cotistas, um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 552 milhões, a cota patrimonial é R$ 91,55, a última distribuição R$ 1 por cota, fazendo um yield anual de 15%. O fundo que iniciou as atividades lá em 2019, na data que eu gravo com vocês, cota na B3 a R$ 87,99, fazendo um P sobre VP de 0,94, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 10,44%. A cotação, agora em janeiro de 2025, chegou aos R$ 72,33. Desde então buscou uma considerável recuperação, já atingindo inclusive R$ 90,20, mas agora repousando aos R$ 87,89. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 19 de agosto de 2025, R$ 1 por cota, e nesta distribuição de R$ 1 por cota, fazendo um yield mensal de 1,17, anual de 11,82%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em MCCI 11, ele receberia hoje R$ 1.190,30, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo segue na busca pela linha do CDI, superando o IPCA e o IFIX, mas ainda retornando apenas 19,03%, enquanto o CDI retornou 24,15%, o IPCA 9,71% e o IFIX 8,24%, então ponto relativamente positivo para a rentabilidade aí do MCCI 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de julho de 2025 pagou R$ 1 por cota, equivalente a um yield anualizado de 15%, considerando o fechamento a R$ 85,20. A carteira segue diversificada em ativos resilientes e 100% adimplente. Em relação ao guidance de distribuição agora para o segundo semestre de 2025, a gestão comenta que será entre 90 centavos e R$ 1 por cota, e a expectativa é a de manutenção deste valor de pelo menos até dezembro de 2025, conforme comentamos. Então, ponto positivo. A gestão acredita que será possível manter a entrega do semestre no topo da banda, ou seja, R$ 1 por cota, também ponto extremamente positivo. Em relação à composição do resultado, ele gerou apenas 94 centavos, consumindo 6 centavos da reserva, na qual ele distribuiu R$ 1 por cota. Então, do resultado, ele consome 6 centavos aqui da reserva, ela que hoje é na casa de 57 centavos por cota, ainda bem robusta, capaz de suportar a distribuição de R$ 1 até dezembro de 2025. Aos R$ 88, ele faz uma taxa de carrego de 12% no IPCA, 14,5% no dividend yield, considerando a cota no mercado secundário. Já em relação ao resumo da carteira, os ativos do MCCI, que foram em média comprados a IPCA mais 7,7%, estão marcados a IPCA mais 9,1%, na cota patrimonial atual do fundo, dado que, segundo a gestão, ela observa na média um aumento das taxas destas NTNBs e a relação entre elas é inversa. Na rentabilidade do fundo para os últimos 3 meses, considerando a cota dele no mercado secundário mais a distribuição de dividendos, é de 3,4%. Ele faz um volume diário na B3 de 2 milhões e 800, ao mês 64 milhões. Em relação à rentabilidade também, considerando patrimonial mais os dividendos, 55,2%, ante a 53,8% da cota mercado mais os dividendos, o IFIX chegando a 36,8% e o CDI líquido 18,7%. Em relação à estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente, sobe para R$ 1 por cota, faz um yield agora de 15% anual. Em relação à DRE do fundo para julho de 2025, 17.282.000 foram para as receitas, 1.349.000 para as despesas, um rendimento mensal de 15.932.000, 94 centavos por cota, distribuindo 16 milhões, R$ 1 por cota. Na alocação aqui do fundo, na distribuição por classe de ativos, a maior exposição são para os CRIs, 81%, mas ele tem 9% de FIIs, 7% em caixa, além de 3% em alocação tática. No breakdown do portfólio de crédito, a gestão comenta que hoje
encerra o mês com 93% dos recursos do fundo alocados em ativos alvos, sendo 30 CRIs e 19 fundo de CRIs. E de toda esta distribuição, o fundo é majoritariamente IPCA, 98%, dando uma taxa de marcação de IPCA mais 9%, 2% de CDI, CDI mais 3%, dando no book de crédito uma marcação de IPCA mais 9,1%. E nesta distribuição de segmento, ele tem majoritariamente o setor de logístico, 42%, 24% de comercial, varejo essencial, 20%. A maior distribuição por região é para São Paulo, 67%, e na carteira, com mais de 50% do papel, a gestão conta aqui com o W Torre Morumbi, 195 milhões, formando hoje uma operação com a duration de 4 anos, indexado ao IPCA, numa taxa de aquisição de 6%, LTV de 43%, originação própria, emissora é a Ópia. Mas em relação à carteira aqui com menos de 50% do papel, ele segue com aquela maior exposição para o CRI logístico da Pirelli, 90% de LTV, 85 milhões, a uma duration de 5,9 anos IPCA, uma taxa de curva de 8%, originação própria também, a emissora é a Canal. Em relação à visão e às movimentações aqui do fundo, ele comenta que fechou o mês com uma alocação de 85 milhões, 6% dos recursos do fundo em FIIs de CRIs de mercado e 51 milhões, 3% no MCRE11. Então, ponto de atenção, porque 3,3% de todo o patrimônio líquido do fundo está dentro da mesma casa, no MCRE11. Esta alocação possui um total de dividend yield de 16,8% ao ano, então, ponto de atenção. Na carteira aqui do fundo são diversos imóveis lastreando as operações com os CRIs, são varejo essencial, tem Home Equity, tem a Square Design, tem a W Torre Morumbi, enfim, tem a BRF também, diversos imóveis lastreando as operações, muito tranquilo em relação ao fundo. Por hora, é esperar a distribuição de R$1 por cota até dezembro de 2025, com pagamento lá em janeiro de 2026, e o fundo segue bem tranquilo em relação a isso. Perfeito, pessoal? De MCCI e 11 é basicamente isso. Lembrando a todos que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.